Ele tem 78 anos, mais de 4.000 concertos como solista, outros 200 como regente. O refrão de hoje é mais do que especial com o pianista e maestro João Carlos Martins. Uma honra recebê-lo, mestre. A honra é minha de estar com vocês. Acompanho os programas que vocês fazem com músicos brasileiros que ajudam muito a compreensão de uma carreira de um artista no Brasil. Queria relembrar um dos documentários sobre a sua trajetória, em que o senhor diz ao Pelé que ele estaria para o futebol como Bach está para a música erudita. É tudo isso mesmo? É, Pelé, Deus fez a fórmula, jogou fora, da mesma forma que a fórmula de Johann Sebastian Bach. Bach foi o único computador com alma na história da humanidade. Bill Gates pode fazer de tudo na vida, nunca vai conseguir fazer um computador com alma. Bach foi a síntese de tudo e a profecia de tudo que aconteceu na música. E já desde menino o senhor já teve essa empatia com a obra dele? Eu comecei a estudar piano perto dos 8 anos e 6 meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Bach. E aí começou, acabei gravando a obra completa de Bach para teclado, contando música por música, são 300 e tantas músicas, e eu tinha tudo isso de memória. Eu cheguei a fazer na Flórida em 18 noites, 17 concertos com a obra inteira consecutivos. Só um dia de intervalo, que eu ia repetir no Carnegie Hall, quando eu tive o assalto na Bulgária. O senhor sentiu falta de também trabalhar com outros grandes compositores da música clássica ou preferiu realmente focar em Bach? Não, eu toquei de tudo. Toquei concerto de Rachmaninoff, concerto de Tchaikovsky, muitos concertos de Mozart, de Beethoven. Mas Bach? Bach foi o compositor que eu me identifiquei, e agora vai ter uma peça chamada Concerto para João, que é a minha relação com Bach, para mostrar como o público pode gostar de Bach, como Bach, no fundo, é o compositor sacro e, ao mesmo tempo, é um compositor pop. A gente começou falando sobre futebol e é curioso que foi justamente no futebol que o senhor teve um acidente que acabou complicando um pouco aí os movimentos das suas mãos. Isso. O que é o futebol para o senhor? Quando a pessoa é genial como Pelé, como Messi, como Cristiano Ronaldo, o futebol é um balé. É uma plasticidade que faz com que o público se encante com uma peça de balé. Agora, aquele futebol retranqueiro, de chutão e tudo mais, que não é o futebol arte, esse é um futebol que eu não gosto. O senhor ainda cultiva a paixão pela Portuguesa de Desportos? Vou até o fim da vida, vou cultivar, mas a Portuguesa, por um caso de corrupção, foi da Série A para B, C, D, e naquela época da A, eu fazia, aonde eu estivesse no mundo, eu fazia palestras para os jogadores antes dos jogos importantes. E no último jogo eu estava dando um concerto no Metropolitan em Nova York, e os jogadores mandaram pela internet para mim que eles entraram em campo com uma faixa
escrito: obrigado, maestro, o senhor foi a razão da gente continuar na Série A. Mal sabia eu que 2 dias depois iam mostrar que colocaram um jogador irregular e a Portuguesa começou a cair desde então. Quer dizer que o senhor foi motivador do time? Sempre, ainda sou considerado torcedor símbolo da Portuguesa. A gente precisava falar sobre os seus concertos, tanto no Brasil quanto no exterior. Vamos deixar isso para o próximo bloco? Combinado, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o maestro João Carlos Martins. Até já. O Refrão está de volta hoje com o pianista e maestro João Carlos Martins. Maestro, eu queria que o senhor falasse como é que foram as suas primeiras experiências fora do Brasil para tocar, ainda tão jovem. Comecei minha carreira internacional aos 18 anos e aos 20 eu fiz a minha estreia no Carnegie Hall, num concerto promovido pela Eleanor Roosevelt, a ex-primeira-dama americana. E desde então foi uma carreira, parecia a vida dos sonhos, até o primeiro acidente, e desde então foram 23 operações para manter o sonho na música. Dessas experiências todas fora do Brasil, tem alguma em especial que o senhor gosta de relembrar? Por incrível que pareça, as 3 mais importantes foram no próprio Carnegie Hall. A estreia lá aos 20 anos, depois do acidente, a volta no próprio Carnegie Hall, onde pela primeira vez tiveram que colocar 300 cadeiras no palco, fora as 2.800 que estavam na plateia, um concerto de 2 horas, que está inclusive no filme João o Maestro, e finalmente a minha estreia como, não são 4, a minha volta também ao Carnegie Hall, depois do assalto na Bulgária, e finalmente a minha estreia lá como maestro em 2007. Existe uma peça que o senhor não pode deixar de tocar em concerto algum, que o senhor precisa tocar e possa mostrar para a gente um trechinho? A peça que mais me representa a história da música ocidental, de Bach, sem dúvida é o primeiro prelúdio do Cravo Intemperado. Maestro, quanto esforço, hein? Eu chegava a fazer daqui até aqui de volta, em 9 segundos, que dá cerca de 21 notas por segundo. Nossa! Hoje eu digo que em cada 21 segundos eu faço uma nota.
O senhor também tem percorrido o país e sempre, quando convidado, faz palestras sobre superação. A gente pode falar sobre isso depois do intervalo? Claro. Combinado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o maestro João Carlos Martins. Não saia daí. Estamos de volta com o refrão, que hoje é com o pianista e maestro João Carlos Martins. A gente falava então sobre o exemplo em que o senhor se converteu depois de todos os acidentes pelos quais passou. O que é que o senhor diz nas palestras? Inclusive, até no Supremo Tribunal Federal, o senhor já veio falar sobre isso, superação. Eu faço poucas palestras, porque a atividade como maestro é muito maior. Eu aceito uma ou outra palestra para fazer durante o ano, mas geralmente, quando eu faço, é sobre que a vida é feita na carreira de um artista, por exemplo, é feita com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. O dom de Deus significa 2% numa carreira. Mas graças ao dom de Deus, que você pode ter 98% de disciplina para alcançar o seu objetivo. Eu acho bom que a gente se lembre que o coração continua, o coração do Supremo continua. E que bom, o coração do Supremo pode ouvir o coração do Senhor pela sua música, que faz com que a gente se lembre sempre que continua batendo por um Brasil que sabe que o filho seu não foge à luta. Fale sobre essa disciplina. De que maneira o senhor conseguiu manter parte dos movimentos? Que tipo de exercício o senhor fez? Por quanto tempo? Perdi 2 vezes totalmente o movimento das mãos. A primeira vez demorou alguns anos, foi na base de fisioterapia, operações. Quantas horas de fisioterapia, maestro? Fazia 2, 3 horas de fisioterapia. E depois, na segunda vez, eu fiquei 9 meses fazendo tratamento num hospital na Flórida, o Jackson Memorial, onde eu ia medindo os impulsos do cérebro para controlar o movimento dos extensores e dos flexores. Ficava o dia inteiro praticamente fazendo isso. Depois fiz uma operação no cérebro, que conseguiu retornar o movimento da mão esquerda durante alguns meses, mas o problema cerebral é muito forte
E a ciência já fez uma nave chegar a Saturno, mas não consegue descobrir alguns segredos do cérebro. A operação foi um sucesso durante 4 meses pelo Paulo Niemeyer no Rio de Janeiro, mas depois a distonia conseguiu vencer o aparelho que eu uso aqui. Tivemos que desligar esse aparelho, mas eu não desisto. Então, eu, todo dia de manhã, o que é disciplina? Eu acordo às 5h30, primeiro abro os jornais para ver se meu nome está nos obituários. Se não está, eu peço 2 ovos fritos e começo a minha trajetória. Convivo com a dor o dia inteiro, só não tenho dor quando eu durmo, na mão. Mas, antes de tudo, quando a pessoa nasce é como uma flecha, ela tem que atingir o objetivo dela. Você pode ter erros na vida, desviar do seu destino, mas você pode corrigir e aprimorar as suas qualidades. E é essa a minha luta para, agora no meu projeto, para em 5 anos fechar o Brasil em forma de coração através da música. Já estou com 70 orquestras parceiras e vamos chegar a 1000 orquestras em 5 anos no Brasil. Quando o senhor fala de objetivos e de sonhos e de projetos, onde a Fundação Baquiana se insere? A Fundação Baquiana, segundo o Ministério Público, é um exemplo como fundação pela sua administração. E a Fundação Baquiana começou sem patrimônio, sem nada, somente com um aval que foi dado moral pelo curador de fundações no estado de São Paulo. Hoje, ela já atraiu milhares de crianças para esse universo fantástico da música clássica e ela comanda a Baquiana Filarmônica SESI SP, que faz um trabalho tão forte de democratização da música clássica que já atingimos 16 milhões de pessoas ao vivo em 10 anos. 16 milhões de pessoas ao vivo para ouvir Johann Sebastian Bach, Mozart ou Beethoven é realmente eu considero um feito no campo da democratização da música clássica. Maestro, nós sempre fazemos uma pergunta a todo grande artista que vem ao refrão, que na verdade é uma espécie de pedido de conselho para aquele jovem artista que assiste ao programa, que está em dificuldades e que por algum motivo pensa até em desistir da carreira. O que é que o senhor diria para ele nesse momento? Eu conto uma historinha de uma menina que chegou em Nova York para estudar piano, uma mocinha, e que primeira coisa que ela, quando desceu na cidade, em Manhattan, ela queria conhecer o Carnegie Hall, que fica na rua 57. E ela estava na rua 27, ela perguntou para uma velhinha, como é que eu faço para chegar até o Carnegie Hall? A velhinha falou, estudando, minha filha, estudando muito, muito. Então, a única coisa que eu posso recomendar para um jovem é que a determinação tem que fazer parte da vida dele. Então, eu digo para qualquer jovem, se você tem 3 horas para estudar por dia, nunca estude menos de 2 horas e 50 e nunca mais de 3 horas e 10. Aí você vai entender o que significa a palavra disciplina. Este mesmo jovem, uns 6 meses depois, pede para mudar para 4 horas por dia. Tá certo. Maestro, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela sua trajetória, obrigado por dividir essas histórias conosco, viu? Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês e acho que vocês são um exemplo para o nosso país. Obrigado, maestro. Foi uma entrevista histórica com João Carlos Martins. O programa termina, mas você pode revê-lo na internet, tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, mande para a gente. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Um grande abraço para você e até semana que vem.